Olá, colegas e amigos do canal, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é Thiago Drum. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a importância da operação das máquinas instaladas no complexo hídrico do Rio Grande do Sul e as enchentes que aconteceram, né? Então a gente vê que por essas imagens, eu precisava dessas imagens aqui, eu encontrei. Então aqui a gente vê realmente houve uma elevação das comportas, aqui onde eu estou com o mouse, ó, me parece que são as comportas da barragem eclusa de Bom Retiro do Sul. E aqui nós vemos também correnteza passando pela câmara eclusa. Então me parece que a câmara eclusa também consegue fazer a abertura. Tá? Então existe sim o procedimento de abertura, o procedimento de emergência de levantamento das comportas na barragem eclusa de Bom Retiro do Sul. Bom, nesse vídeo, o que nós vamos ver nesse vídeo? Nós vamos verificar como que as máquinas, as barragens instaladas no complexo hídrico do Rio Grande do Sul devem ser operadas, tá? Então, aqui eu vou falar como que elas devem ser operadas para que não aconteçam enchentes no Rio Grande do Sul. Agora, veja bem, enquanto o funil da barra não for resolvido, os operadores dessa máquina sempre estarão operando com água no pescoço. Tá? Então, eu já falei em outro vídeo, eu não consigo ver culpados, né, nessa enchente que aconteceu, nessa tragédia que aconteceu em setembro, ali no Vale do Taquari, nos municípios de Mussum, Estrela, Lajeado, né? Eu não consigo ver culpados diretos, tá, gente? Porque um fenômeno desconhecido represando as águas, mantendo as águas dentro do complexo hídrico. Como é que você vai responsabilizar algum operador por isso? Fica difícil, tá? Veja bem, nenhuma máquina toma decisão de vazão. Quem deve tomar a decisão de vazão é uma central que controla todo o complexo hídrico. Veja bem, eu não sou do Rio Grande do Sul, eu não conheço as pessoas do Rio Grande do Sul, os profissionais do Rio Grande do Sul, eu não sei como essas máquinas são operadas, tá certo? O que eu estou falando aqui é porque, como foi eu que descobri o funil da barra, como foi eu que descobri a causa das enchentes, eu acredito que eu posso contribuir também para a operação dessas máquinas, tá certo? E eu sei como elas devem ser operadas, e eu vou falar nesse vídeo. Então veja bem, vamos lá. Os operadores das máquinas não tomam decisão de vazão, certo? Quem toma a decisão de vazão é uma central. Deve existir uma central. Se existe, como eu já falei para vocês, eu não sei se existe, tá? Eu só estou falando como elas devem ser operadas. Deve existir uma central. Esse complexo hídrico do Rio Grande do Sul, ele é muito grande, muito complexo. Então, deve ser controlado por uma central tecnológica, uma única central. Essa central, ela tem tudo à sua disposição ali. Ela tem os radares com a posição das embarcações. Então, essa central sabe a posição das embarcações nas hidrovias em tempo real ali por radar. Ela tem controle meteorológico, faz o acompanhamento do controle meteorológico. Isso para quê? Para fazer o uso da técnica de antecipação da vazão. Então ela consegue projetar o ponto de equilíbrio dos reservatórios. Né? O que é o ponto de equilíbrio? É para que não falte água para gerar energia elétrica, mas também um aguaceiro, uma grande tempestade, um grande volume de chuva não pegue os reservatórios cheios. Né? Fazendo um ponto de equilíbrio, um ponto de equilíbrio muito eficiente, é possível controlar as enchentes. Tá? Então vamos lá. Essa central ela tem todo o controle, ela controla todo o conjunto. Né? As barragens eclusas também não tomam decisão de vazão. As barragens eclusas elas apenas tomam decisões relativas ao tráfego de embarcações que passam por ela. Tá?
mas elas não tomam decisão de vazão da máquina. Quem toma a decisão é a central. A central toma a decisão de vazão de cada máquina. Então a central, ela emite uma ordem no sistema, né, computadorizado. Os operadores da máquina recebem a ordem, executam a ordem, né, fazendo a manobra, corrigindo a vazão da máquina. Ok? Então, é a central que toma a decisão de vazão, com base em análises meteorológicas, em análise da posição de cada embarcação. Quando se tem a ameaça de um forte aguaceiro, é preciso fazer o despejo antecipado das hidrovias acima das barragens eclusas, né? Se o reservatório ele está vazio, entre aspas, vazio, né? Está pela metade ali, no caso, no ponto de equilíbrio, onde não falta energia, não falta água para gerar energia, não falta água para as hidrovias, para as embarcações, e ao mesmo tempo, quando cair os grandes volumes de chuva, os reservatórios estarão vazios, irão pegar esse grande volume de chuva e irão apenas elevar, esse grande volume de chuva irá apenas elevar o volume dos reservatórios, certo? Mantendo a vazão dos rios abaixo, que são o rio Jacuí, Taquari, Guaíba e Lagoa dos Patos, mantendo eles na menor vazão possível, para não causar inundação, certo? Então, é uma central que controla isso. Eu não sei se isso é feito, mas deveria ser assim. Então, quando se tem uma ameaça de fortes chuvas, uma previsão meteorológica de fortes chuvas, um grande volume de chuvas para os próximos dias, a central irá fazer um planejamento de despejo das hidrovias acima das barragens eclusas. Então, se tem, por exemplo, uma semana inteira com grandes volumes de chuva, a central irá emitir ordens para as barragens eclusas fazerem o despejo de suas hidrovias sem que isso cause transtorno para nenhuma embarcação, sem que isso cause transtorno para o tráfego de embarcações, nem para qualquer outros que dependam desses rios abaixo da barragem eclusa e acima, né? Porque se tiver uma embarcação ali e for feito o despejo, acima da barragem eclusa a embarcação vai encalhar e abaixo da barragem eclusa ela irá ser surpreendida por uma correnteza. Então, quer dizer, tem que ser feito esse planejamento, tá? Por quê? Porque está previsto grandes volumes de chuva, né, para os próximos dias e, como medida cautelar, as hidrovias acima das barragens eclusas deverão ser interditadas, as suas águas deverão ser despejadas, porque isso irá sim trazer segurança hídrica para as pessoas que estão nessa região. Eu ouvi falar de construção de uma nova barragem apenas para conter enchentes. Isso é um absurdo, tá, gente? Também construção de hidrelétrica na barragem eclusa. Jamais, tá? Jamais. Aumentar o poder de represamento da barragem eclusa? Jamais, gente. Pelo contrário, a gente pôde verificar no vídeo, nesse vídeo a gente pode verificar a situação de máquina que essa barragem encontra-se com as comportas içadas. As comportas estão meio içadas, certo? E ainda a câmara eclusa está aberta. Isso é um bom sinal, é sinal de que existe esse procedimento, né? O procedimento de abertura das comportas. A gente pode ver aqui nesse ponto a movimentação das águas. A gente pode ver que existe correnteza passando, então a câmara eclusa foi totalmente aberta. Então existe o procedimento de içamento das comportas, mas essas comportas deveriam estar lá em cima, elas não deveriam estar aqui embaixo, né? Porque na situação que aconteceu agora em setembro de 2023, se elas estavam nessa situação, elas agregaram um forte represamento, elas deveriam estar mais em cima para diminuir o represamento. E se elas estavam, significa que todo o projeto dessa máquina tem que ser revisto. Porque ela não consegue dar vazão, mesmo com as comportas abertas, ela está agregando salto ao rio e não pode,
tá? Essa máquina tem que ter uma abertura de comportas que elimine totalmente o salto que ela agrega ao rio, tá? Ou totalmente, ou pelo menos reduzir, de modo que não cause a inundação dos municípios acima. Porque, veja bem, gente, a gente não espera o pior, mas a gente tem que se preparar para o pior. Pode acontecer o rompimento de uma barragem lá no Rio das Antas. Pode acontecer, né? E aí como é que essa barragem vai se comportar? Ela tem que dar vazão a toda essa água sem que cause o transbordamento dos municípios lá em Estrela, Lajeado e Mussum e etc. Ela tem que dar vazão para toda essa água. Ela não pode represar a ponto de transbordar acima dela. Entendeu? Então isso tem que ser revisto, tá? Eu entendo que essas comportas elas têm que ser erguidas até em cima. Não pode ficar aqui, porque se o nível da água aqui subir um pouco mais, ela já começa a agregar represamento nas águas. E isso não é nada bom, né? Ela tem que ser içada até em cima, tá certo? Aqui, ó, onde eu tô com o mouse aqui, você vê que parece ser uma passarela. Tem que ter essa passarela para jogar os operadores lá em cima. A evacuação dos operadores tem que ser o mais tardia possível. Então, quanto mais seguros os operadores se sentirem na máquina, mais tarde eles vão fazer a evacuação, podendo ainda executar alguma manobra para recuperar o controle de máquina, né, que pode ter sido perdido por uma inundação, né, como aconteceu agora em 2023, ou por uma falha mecânica. Né? Quanto mais tempo eles se manterem na máquina, melhor, tá certo? Então essas comportas elas têm que ser içadas, ou seja, a abertura das comportas não pode, tá vendo que está agregando represamento? Aqui a gente vê na posição de máquina, ó, as águas acima dela estão mais altas do que abaixo. Não pode, gente, não pode. Ela tem que ter uma abertura de comportas que elimine totalmente elimine totalmente qualquer salto que ela agrega ao rio. Porque se tiver um volume de água muito grande, um rompimento de barragens, ela vai agregar represamento, causando o alagamento dos municípios acima. Então tem que se verificar isso, tá certo? Bom, voltando lá para o assunto do controle da central, né? A gente tem que agradecer muito a quem faz essas imagens de drones, tá? Elas são muito importantes para que a gente faça toda essa análise. Sem essas imagens, a gente não consegue fazer. Então, avisem o pessoal aí da região, vocês são dessa região do Rio Grande do Sul, avisem o Corpo de Bombeiros, avisem as autoridades que em tempos de enchente se faz necessário um sobrevoo em todo o complexo hídrico, filmando todo o complexo hídrico, desde a boca da barra, lá no funil dos moles da Praia do Cassino, vem subindo, filma a movimentação das águas da Lagoa dos Patos, filma o Guaíba, filma o Jacuí, o arquipélago Jacuí, filma o Taquari, sobe até aqui, sobe no Rio das Andas, como o colega agora está fazendo com o drone, pode ser de drone, pode ser de helicóptero. A gente tem que ver, a gente vê a movimentação das águas e tira as conclusões, tá? Sem essas conclusões, olha só a situação de água desse rio, gente. Olha o enorme represamento sendo feito depois da barragem. Então, quer dizer, existe um outro grande represamento abaixo dessa barragem. Tá? Só na situação de água a gente vê que existe represamento abaixo desse ponto. Né? Os vertedouros sendo a lâmina d'água grossa. Né? A gente vê aqui uma lâmina d'água grossa sendo... Deixa eu aproximar um pouco mais. Né? Então, olha só a espessura dessa lâmina d'água. Né? A abertura de comportas com o objetivo de quê? De reduzir a grossura dessa lâmina d'água. Tá? Por quê? A fim de proteger a barragem. Essa manobra está correta. Certo? Ó, essa manobra está correta. Ou seja, se faz necessário a abertura da comporta a fim de diminuir
a espessura dessa lâmina varrendo os vertedouros a fim de proteger a estrutura, porque se causar um rompimento dessa barragem, né, a tragédia seria ainda maior. Então a abertura de comportas está correta. Agora, o que é preciso fazer é um planejamento de antecipação de vazão. Esse planejamento não é feito pelos operadores das máquinas, gente. Tem que haver uma central tecnológica, uma central que emite a ordem para todas as máquinas, né? Os operadores das máquinas recebem a ordem, executam a ordem, fazendo a manobra, corrigindo a vazão da máquina, certo? Os operadores das máquinas não tomam decisão de vazão, ok? Então, vê como é importante, a gente tem que ter essas imagens, essa visualização, tá? E eu esqueci de falar, essa central tecnológica, ela também tem câmeras viradas para a máquina, nessa situação que você está vendo agora. Talvez não de drone, né, gente? Ou talvez sim, né? Talvez a central possa ter um drone também sobrevoando aí, mas não sei, isso já é um pouco mais sofisticado. Mas câmeras fixas apontadas para a máquina, porque a central ela tem que de vez em quando olhar para a máquina para ver a situação de água da máquina, né? Ver como é que ela está se comportando para tomar a decisão, certo? Então é tudo isso. A central ela tem as imagens das máquinas, ela tem a posição das embarcações nas hidrovias controlada por radar, ela tem a previsão meteorológica, ela tem o seu sistema de informação, ela tem seu sistema de comunicação, né, com os operadores e etc. Então, quer dizer, tem que ser uma central, senão não tem como fazer o controle desse complexo. Não tem como, né? Gente, olha só esse giro que o drone vai fazer agora. É muito importante. Esse é durante a enchente, tá? Isso aqui é durante as enchentes, né? Olha o poder das águas. Muita água, mas olha só o giro, como ele é importante, tá vendo? Olha, o que a gente percebe aqui? Olha só, dá só uma olhada. Aqui existe uma movimentação enorme de correnteza, ó, onde eu estou com o mouse, existe uma correnteza forte, só que quando ele faz a curva, olha o que acontece, já não tem mais correnteza. Por quê? Porque aqui provavelmente tem outra barragem. E a outra barragem não está com a vazão sincronizada com a primeira. E deveria estar. Aqui também deveria ter uma forte correnteza. Porque, quer dizer, eu só estou tentando te passar como é complexa a situação. Tá? É preciso haver uma sincronização das máquinas, né? E isso só é possível com uma central. Entendeu? Você tendo todo esse controle, é possível evitar as enchentes, né? Fazendo um bom planejamento, né, de vazão e corrigindo o funil da boca da barra, porque mesmo com todo esse planejamento, com essa central funcionando redondinho, mesmo assim, se não resolver o problema dos moles na boca da barra, aquele grande funil, mesmo assim os operadores irão sempre operar com água no pescoço, fica muito difícil de operar, né? E pode acontecer uma tragédia, porque errar é humano, gente. A gente tem que ter uma grande margem de erro, tá? A gente tem que ter uma margem de erro mesmo, porque nem sempre é possível acertar. Quer dizer, a gente tem que acertar, sim, no macro, né? Na macro operação. Agora, em micro operações, em pequenas decisões, às vezes acontece de errar. Só que a margem de erro cobre, entende? E com aquele funil lá, funilando tudo, a margem de erro ela é muito pequena. Fica difícil. Então, nos outros vídeos aí que eu vou fazer futuramente, eu vou falar como que a gente corrige o funil da boca da barra, que são os moles da Praia do Cassino, aquele grande funil que causa o afunilamento da vazão de todo esse complexo hídrico, é o principal causador das enchentes, o principal causador de todo esse problema do Rio Grande do Sul com as águas. Bom, deixa o like, compartilha, tá certo? Eu tive que tirar os comentários, né? Porque eu recebi muitos comentários legais, importantes. Tem muita gente que comenta que é importante eu receber os comentários, mas infelizmente
tem aí um pessoal que ofende, né? Que chega e é complicado, isso atrapalha, tá? Isso atrapalha aqui o meu o meu bem-estar aqui, entende? Então eu preferi retirar os comentários, mas sei que tem muita gente aí que faz comentários legais, que iriam agregar muito, mas infelizmente eu não vou poder deixar os comentários, tá, gente? A minha comunicação com vocês eu peço que é com o like. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Então, pelo like e dislike, eu vou aí ter uma noção do que vocês estão achando, beleza? Compartilhe esse vídeo. Tomara que esse vídeo chegue até os técnicos, né? Quem opera essas máquinas. Tomara que o que eles estejam fazendo seja o mais próximo possível do que eu estou falando, né? Quer dizer, ou melhor, tomara que não seja, né? Porque daí existe uma forma de melhorar. Ou, enfim, eu não sei como é que eles operam essas máquinas. Eu não faço ideia, tá? Eu só sei que pelo que eu estou conhecendo esse complexo hídrico, todas essas máquinas, não tem como operar essas máquinas, fazer uma boa operação sem uma central de controle de vazão. Não tem como, gente. Não dá. Cada operador de dessas máquinas não pode tomar decisão de vazão. Não tem como. Tem que ter uma central. Certo? Eu espero ter ajudado. Então é isso. Compartilha, deixa o like e se inscreve no canal. E muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Estamos juntos sempre. Sou Thiago Drum. Valeu!